Eu queria compartilhar com vocês algo que é muito simples. Nesse mês nós estamos tratando aqui o tema família, e eu acredito que o que Deus ele tem colocado no meu coração tem muito a ver com família, tem a ver com o que tem sido tratado aqui, de cuidar junto, de ver o que Deus está fazendo na nossa vida. E o nosso tema hoje que nós vamos compartilhar tem como tema ABC espiritual. Nós sabemos que o ABC são as primeiras letras que nós aprendemos ainda quando criança, às vezes em forma de canção, em forma de brincadeira, de uma forma divertida. Quando nós vamos para um exemplo prático, nós temos aqui a Estrelinha próximo da gente, que atende mais de 200 crianças. E as crianças, ela aprendem de uma forma simples, não é forçado, é algo natural. Às vezes através de um desenho, de uma gravura, de uma pintura, de uma canção. E é algo que fixa em nossa mente e nós não esquecemos mais. Algo tão simples que nós aprendemos como criança, mas que não perde o seu valor. Nós começamos uma vida acadêmica, começamos pelo maternal, passamos pela alfabetização, ensino médio, ensino fundamental, nós fazemos uma pós-graduação, fazemos um doutorado, um mestrado, mas nós não esquecemos de usar aquilo que nós aprendemos quando ainda era criança. E foi algo tão simples, algo de uma forma que não foi forçado, mas que entrou na nossa mente, e a partir de agora nós usamos ela, às vezes sem parar, se eu estou usando A ou B, mas eu estou usando algo que eu aprendi de uma forma simples. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Na nossa vida espiritual também existe o ABC espiritual. Também existe algo simples que eu e você conhecemos ainda no primeiro amor, quando nós decidimos nos render a esse abraço que nos abraça, a esse amor que nos acolhe. Ele nos chama e a gente aprende algumas coisas nesse primeiro amor de uma forma tão gostosa, e às vezes a gente esquece. Com o passar do tempo, com os anos, a gente esquece algumas coisas e deixa de usar algo que é tão eficaz para mim e para a sua vida. E eu queria compartilhar com vocês justamente isso que Deus tem colocado no meu coração. ABC espiritual. Eu não sei você quando fala ABC, mas quando falo em ABC me remete à infância, me remete ao cheiro da lancheira, me remete ali àquela bolachazinha que o governo dava, que tinha aquele mais gosto de água, mas tinha um cheirinho gostoso. Me remete àquele momento ali de minha mãe se despedindo no portão da escola. Cara, como era bom. E às vezes na nossa vida a gente precisa sentir esse cheirinho do primeiro amor de Deus. E dizer como era bom. Eu preciso voltar a praticar isso. E eu queria compartilhar com você justamente isso hoje. Esqueci de apertar o relógio do pastor. Eu queria ler com vocês um texto, nosso texto base, Gênesis 33:4, diz assim: Mas Esaú correu e abraçou fortemente a Jacó e o beijou, e os dois se puseram a chorar. Talvez se eu ler esse texto, você não vai entender. Você que conhece a história, talvez você entenda, mas eu queria hoje, talvez você nunca tenha ouvido falar dessa história, mas eu quero narrar um pouco dessa história para você, até nós chegarmos a esse ponto. A Bíblia narra a história de dois irmãos gêmeos. A Bíblia narra a história de uma mulher que era estéril, que teve um marido que servia a Deus e que ele orou a Deus e disse que ela se tornou fértil e ela engravidou. E disse que quando ela engravidou, dentro da sua barriga era como se fosse um conflito, para lá e para cá se mexendo. E a Bíblia narra que diz que ela se queixou a Deus e disse: por que assim? Por que vivo eu desse jeito? E disse que Deus deu uma resposta a ela. Lá no 25, Gênesis 25, 23, diz que Deus disse assim: dentro de você há dois filhos, há duas nações, onde no qual um vai ser maior do que o outro, onde no qual o mais novo vai ser servido pelo mais velho, ou seja, o mais velho vai servir o mais novo. E essa mulher entendeu isso de Deus, e passou-se o tempo, chegou o dia do parto, e disse que na hora do parto o mais velho saiu. O mais velho tem por nome Esaú, que significa peludo, aquele que tem pelo. E disse que ele saiu, disse que logo em seguida nasceu o segundo, o Jacó, aquele que significa suplantador, aquele que agarra no calcanhar. Disse que ele veio agarrado, ou seja, essa batalha, ela já existia no ventre. Na hora de nascer não foi algo que já estava dentro, foi uma batalha, uma disputa para ver quem nascia primeiro. E disse que esses dois cresceram,
Diz que Esaú ele se deu mais para caça, ele se tornou um perito, caçador, ele conhecia onde encontrar uma boa caça, ele sabia manusear as ferramentas necessárias para conseguir essa caça. Já disse que o Jacó ele ficou mais de casa, mais ligado às tarefas de casa. Ele era um bom construtor de tenda, era aquele cara, lembrando-me eu, que morei no interior, talvez aquele cara que buscava água da cacimba, que alimentava a casa, talvez aquele cara que cuidava das tarefas de casa, tão necessário, e disse que ele era mais apegado à mãe. Mas só que disse que um certo dia, Esaú saiu para caçar como de costume, e chegou muito faminto em casa. E o seu irmão, Jacó, que era mais de casa, chegado, gostava de cozinhar, disse que ele tinha feito um guisado de lentilha, e disse que aquilo cheirou muito forte no nariz de Esaú. E disse que ele disse, dá-me um pouco dessa comida, estou com tanta fome. Ele disse, eu lhe dou, se você me vender o direito da sua primogenitura. Se você me vender o direito do seu irmão mais velho. Você a partir de hoje vai ser o irmão mais novo. Diz que Esaú, se eu estou morrendo, de que me adianta esse direito de primogenitura? Toma, é seu. Você jura? Juro. Jurou e ele comeu o guisado e vendeu o seu direito da primogenitura. Mas só que a história narra, Esaú se casou. Deus havia dado uma ordem que não era para se casar com mulheres daquela região, porque até então o seu pai Isaque era peregrino naquela área ali, e Deus disse, daqui não pode tirar a esposa para os nossos filhos, e ele desobedeceu Esaú. Jacó não, continuou lá, e disse que chegou um momento da história em que Isaque, o seu pai, já era velho, já era de idade, já não enxergava muito bem. A Bíblia narra a história e diz que esse homem, ele mandou chamar o seu filho primogênito, que agora já estava morando distante, já estava casado, mandou a mensagem, ele veio, e quando chegou aqui disse, filho, eu preciso que você pegue uma das melhores caças, ou seja, eu preciso que você faça algo que você sabe fazer, e traga aqui, me faça um guisado que eu vou lhe abençoar, porque eu já estou perto de morrer, eu não sei. Porque essa era a cultura do tempo de se abençoar o filho primogênito, assim como o seu avô abençoou a Isaque, o seu pai, agora Isaque estava abençoando a Esaú, que possivelmente era o seu filho mais velho. E aconteceu a história, e ele foi, disse que ele foi e saiu, e possivelmente o lugar da caça era distante, e quando ele saiu, disse que a sua mãe, Rebeca, estava ouvindo tudo, e disse que ele chamou o seu filho mais novo, primogênito, o Jacó, e disse, Jacó, vem cá, vai lá no aprisco, pega 2 ovelhas, 2 cabritos, nós vamos fazer um guisado, e você vai apresentar ao seu pai como se você fosse Esaú, para que ele lhe abençoe. E o texto narra, a história narra disso, que Jacó, ele duvidou, Jacó ele tremeu na base, ele disse, minha mãe, como assim? O meu pai vai desconfiar, eu não sou tão peludo quanto Esaú. Mas a sua mãe, ela tinha um plano traçado, e ela disse, não, filho, não se preocupe, eu vou vestir você com as roupas dos seus irmãos, que ainda está aqui em casa, que seu irmão se casou. Quem é mãe aqui? Toda mãe que o filho casa, ela tem uma roupa em casa. Essa semana eu estava falando com minha mãe, ela disse, eu tenho uma roupa sua aqui, do tempo que você era do quartel, de não sei o que, então, as nossas mães, ela guarda. Então, Raquel, ela tinha em casa essa roupinha guardada, ela disse, eu vou vestir você com ela, e em questão da sua pele, eu vou pegar a pele do cordeiro e vou colar na sua mão e no seu pescoço, e o seu pai não vai perceber que é você. E assim ele foi, trouxe o guisado, a mãe ajeitou tudo, ele preparou e disse, pai, eis-me aqui, conforme o combinado. E o pai desconfiou, né? Você sabe que pai é bicho desconfiado, ele conhece. Ele disse, por que tão rápido? É você, Esaú? Ele disse, sou eu, seu filho. Esaú, pai, sou eu, seu filho Esaú. E eu cheguei tão rápido porque o teu Deus me enviou a caça até mim. Por isso que eu cheguei tão rápido. Mas o pai continuou desconfiado ainda e chegou assim e disse, se aproxima mais. E disse que ele se aproximou, e quando se aproximou, disse que ele tocou nele e sentiu o pelo, né, na mão, e disse, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Eis um conflito aqui, ele disse, cara, a voz eu tenho certeza que é de Esaú, de Jacó, mas a pele é de Esaú, ele é peludo igual a Esaú. E ele disse, é você mesmo, meu filho? Ele disse, sou eu, pai, seu filho. Ele disse, se aproxime mais. Ele disse que quando ele se aproximou, ele suspirou bem alto e sentiu o cheiro que estava na roupa de Esaú. Ele disse que ele abençoou, comeu o guisado e abençoou Jacó como se fosse Esaú. Saindo Jacó da cena, chega seu amigo todo animado. Imagina aquele dia que você sabe que vai receber aquela benção, bem feliz. Você sabe que é hoje. Hoje é o dia primeiro, hoje é o dia que cai o dinheiro na conta, hoje é o dia que o negócio a gente vai estar rico, né?
O dia que a gente recebe é o dia que a gente está rico. Não sabe se vai durar o dia todo, depois que você distribui tudo. Mas aquele dia foi o dia que ele estava esperando, porque essa era a promessa. O filho mais velho, ele tinha que ser abençoado pelo pai. E o que ele esperava, a Bíblia dá que ele já casou com 44 anos. Então, isso, talvez entre 50 e 40 anos, ele esperando por essa bênção e dizer, vai ser esse momento agora, esse momento é marcante para a minha vida. E ele pega aquela melhor caça, penso eu que diz, eu vou pegar a melhor caça da minha vida, porque esse dia é marcante para a minha vida. E eu preciso dar o meu melhor, e ele trouxe a caça, conseguiu, chegou lá, preparou, ajeitou, e chegou em cena e disse, está aqui, pai, conforme o nosso combinado. E disse que o pai disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Quem é você? Ele disse, como assim, pai? Eu sei que o senhor está ruim da vista, mas o senhor conhece a minha voz? Sou eu, seu filho Esaú. E disse que Isaac, ele disse, se você é Esaú, quem é que veio aqui, me fez um guisado, e eu o abençoei como se fosse você? E disse que Esaú, ele chorou. Mas ele fez um pedido ao seu pai, disse, não me resta mais nenhuma bênção, nenhuma sequer. E disse que Isaac disse, não, apenas servir ao seu irmão. Você vai viver do fio da sua espada. Você vai viver da servidão. Mas eu queria colocar uma vírgula aqui. Que ele diz assim, tá, 27:40. Você viverá do fio da espada e servirá o seu irmão. Porém, quando tu for liberto, tu tirarás o fardo da servidão. Grave bem essa palavra, quando tu for liberto, você tirará o fardo da servidão. Você não precisa mais servir ao seu irmão. E disse que a história narrou, a mãe ficou com medo de perder os 2 filhos, porque surgiu um boato que Esaú disse, eu vou matar o meu irmão assim que o meu pai morrer. E ele mandou ela para uma terra distante, a terra do seu irmão Labão, o tio de Jacó, e lá ele construiu uma família, passou cerca de 20 anos lá, trabalhou 7 anos por uma mulher, foi enganado, trabalhou mais 7 por outros, e chegou um momento, e só que antes desse caminho, antes dele ir, disse que no caminho ele teve um encontro com Deus, onde ele usou uma pedra como travesseiro, e adorou a Deus, e ele ia saindo com o que lhe foi dado para ele chegar até o outro lado do Jordão. E disse que a sua mãe deu azeite. Azeite simbolizava a riqueza, o dinheiro. E disse que quando ele adorou a Deus naquele lugar que ele encontrou a Deus, disse que ele derramou o azeite. E a partir do momento, Jacó já era um homem que não se dizia segundo o Deus do meu pai, mas o meu Deus. Porque ele teve um encontro com Deus. E a partir daquele momento ele começou a adorar a Deus, ele construiu, e chegou um momento que Deus disse, você precisa retornar à sua casa. Você precisa retornar à sua família. E foi nesse contexto aqui, onde os 2 irmãos se encontraram, que nós lemos aqui, que diz assim, que eu quero ler com você. Que diz assim, o primeiro ponto que eu quero tratar dentro dessa questão, o primeiro ponto que eu quero dizer é abraço. A de abraço, e diz assim, ó, mas Esaú correu e abraçou fortemente a Jacó. Talvez no começo não fizesse sentido para você a questão de um abraço, fosse um simples abraço. Mas agora você conhece um pouco da história, você entende o porquê desse abraço, o significado desse abraço. Um abraço que liberta, um abraço que restaura, um abraço que quebra barreira, um abraço que perdoa, um abraço que põe uma vírgula numa história para ser reescrito novamente, porque até então o seu irmão, o desejo que tinha no coração era de matar, era de ferir, mas agora ele decide abraçar. Então isso é totalmente o oposto de quem quer matar. Quem quer matar não abraça. Quem quer matar fere, mata, machuca. E disse que o irmão ele abraçou. E a primeira verdade que eu queria tirar para mim e para a sua vida, nesse texto aqui que diz que ele correu e abraçou. Eu e você precisamos entender que em nossas vidas, às vezes tem coisas que não dá para deixar para amanhã. Às vezes tem coisas que não dá para ser devagarzinho, você precisa correr. É feito o Álvaro falou pro Marlon aqui, enquanto é tempo, às vezes a gente precisa correr. Um abraço de emergência. Eu acho que engraçado que a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz lá em Mateus 5:24, que diz assim, se você vai ofertar, e você perceber que você tem alguma coisa contra o seu irmão, tem alguém que está machucado com você, ele diz, deixa a oferta no altar. Volta, se reconcilia com o seu irmão, depois você vem e oferta. É isso que Deus está dizendo para a minha vida assim, oferta aqui, nesse sentido, eu não estou falando de dinheiro.
Oferta é a minha e a sua vida. Oferta era aquilo que o camarada vinha uma vez por ano e oferecia ao sacerdote, e agora ofereça a Deus. Então, às vezes é quando eu e você vemos aqui no culto oferecer a Deus. O que você vem oferecer aqui? Deus está dizendo assim, você não precisa vir aqui se tem alguém magoado com você, antes de você vir se reconciliar e depois você vem e oferta. É isso que Deus está dizendo para a minha vida. Ele está ensinando a nós vivermos uma vida de perdão. E Jesus diz mais assim, esse é o reino de Deus. Ele é semelhante a isso. A um homem que perdoa, que entende o erro, volta atrás e corrige. O interessante é que Jacó e Esaú decidiu primeiro se reconciliar para depois ofertar a Deus. Aquele momento de reencontro onde... É porque às vezes a gente lê o texto, mas a gente às vezes não entra no texto. Eu fico imaginando, foi cerca de 20 anos, como foi essas noites adentro, como foi essas madrugadas, pensando um no outro, diz, poxa. Então às vezes a gente não precisa passar tanto tempo para liberar aquilo que Deus mandou a gente liberar, que é o perdão, através de um abraço. Não perca tempo, abrace. Não leve uma vida solitária. Um abraço libertador. Um abraço que diz, eu te amo, meu irmão, independente do que você me fez. É quando eu digo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez o velho homem queria te matar, mas esse que teve um encontro com Cristo, que entendeu a mensagem da cruz, ele quer te abraçar, ele quer te amar. Ele quer viver uma vida restaurada em tu. Talvez Jacó e Esaú ele tenha entendido o que diz lá em Eclesiastes 3:5, você pode ver comigo aqui, que diz assim, tempo para espalhar pedras, tempo para ajuntar pedras, tempo para abraçar e tempo para não abraçar. Eu entendo que Jacó e Esaú entenderam que o tempo de abraçar chegou. Quem escreveu isso aqui foi considerado o homem mais sábio da Bíblia, Salomão. E no momento, ele chega aqui agora e diz, chega um momento em sua vida que ele diz, tudo é vaidade. Talvez ele quisesse dizer para mim e para você, quantos abraços eu deixei de dar. E eu não entendi que existe tempo para todas as coisas. E eu e você precisamos que em nossa vida, entender que o tempo de abraçar chegou. Abraçar as pessoas que nos feriram. Abraçar as pessoas que nos machucaram. É interessante que a interpretação que dá aqui para Salomão, essa conjecturação que ele dá de tempo de abraçar, essa questão do tempo de não abraçar, a tradução judaica é a que chega mais próximo, porque eu mais gostei que ela disse que é comparado ao casamento. Ou seja, o esposo, ele sabe que tem o tempo de abraçar, mas também tem um tempo que não dá para abraçar, não dá para viver abraçado direto. Você entende? Não dá para viver junto. Vim aqui e a minha esposa está aqui, não dá. Então, em nossas vidas, nós sabemos, nós erramos. E às vezes nós precisamos entender que não é o momento de abraçar, não é o momento de ter que dar o tempo da pessoa, dela realmente, Deus tratar no coração dela e realmente nós nos encontrarmos e realmente abraçarmos. Porque abraço forçado não vai, tem que ser dirigido pelo Espírito. E nós precisamos entender que o tempo de abraçar chegou para mim e para a sua vida. Salomão entendeu isso. E o interessante é que todos nós gostamos de abraçar. Eu gosto de abraçar quem me faz bem. Eu gosto de abraçar o Diego, a barriguinha dele encosta aqui na minha. Fica um abraço legal, entendeu? 2 gordinhos se agarrando ali. Todos os dois é pai de família, tá, gente? Não é nada isso que eu estou dizendo. Mas é bom, a gente aprende isso o quê? Em filmes, em desenhos. A gente aprende isso na vida, que as pessoas abraçam quem elas amam. Mas eu queria compartilhar com você 2 coisas que o mundo, o filme, o desenho, ele não ensina, mas o Evangelho ensina. Através dessa passagem. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que abrace as pessoas que lhe feriram. Esaú estava abraçando alguém que lhe feriu. Alguém que lhe fez muito mal. Alguém que lhe fez derramar lágrimas. Alguém que lhe fez viver longos anos triste, amargurado e num processo. E eu preciso dizer para você, não abrace só as pessoas que você ama. O desafio para mim e para você hoje é abraçar as pessoas que nos feriram. E eu não vou muito longe, às vezes é dentro da sua família, tem alguém que lhe feriu. Um filho que feriu o pai. Um pai que feriu um filho. E a única coisa que eles precisam é liberar o perdão através de um abraço. E às vezes o mundo e a circunstância não apontam. Às vezes ele entende como Raquel.
eu mando meu filho para longe, achando que a distância e o tempo seria capaz de curar só aquilo que um abraço pode curar, liberar o perdão. Eu preciso entender que eu preciso abraçar as pessoas que nos feriram. Em segundo lugar, eu queria compartilhar com você, eu queria dizer, é muito parecido, mas porém é muito diferente. Diz assim, o abraço, ele tem que partir do atingido. Entenda isso, quem é o atingido na história? Sou eu. Sou eu o ferido? Sou eu que tenho que liberar perdão, sou eu que tenho que abraçar. Diz, o texto narra que diz que foi Esaú que correu e abraçou. Esaú foi quem? O ferido na história. Foi ele que tomou a ação de ir. Não espere, não queira viver essa vida de coitadinho, dizendo, ele vem ter que vir pedir perdão a mim. Foi ele que errou. Eu estou certo. Para com isso, irmãos. A palavra do Senhor diz, é você que tem que abraçar, é você que tem que tomar atitude. É você que tem que liberar perdão, porque você conhece a graça. Porque você conhece o amor. Não espere. Não espere, tome atitude. Abrace. E não espere que as pessoas venham abraçar você. Mas não está abraçando de todo jeito, não. É um abraço no qual o Espírito vai estar guiando você. Você tem uma comunhão, tem um relacionamento. E Ele sabe. Porque essa questão de não querer abraçar, isso não é da agora. Isso é uma questão de muito tempo. Jesus, ele se encontrou com um certo grupo de pessoas, que está lá em Mateus 5, 43, 44. E Jesus teve um encontro com ele e disse, vocês aprenderam assim, tem um ditado entre vocês que diz assim, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. É isso que às vezes acontece no nosso meio, que a gente às vezes diz, Esaú foi o que abraçou, ele que partiu. Diz, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Era um ditado normal. Jesus diz, porém, eu vos digo, eu chego com uma coisa nova a partir de agora, ensinando a vocês que eu digo assim, o 44, diz, ame os seus inimigos e ore pelos seus perseguidores. O que Jesus diz é totalmente diferente. Ele estava combatendo uma lei que era normal, de olho por olho, dente por dente. Jesus diz, não é assim. O evangelho é amar os inimigos e orar pelos perseguidores. Ou seja, é abraçar os feridos, é tomar a atitude que Cristo tomou. Eu e você precisamos entender isso em nossas vidas. Nós não podemos viver essa lei de olho por olho, dente por dente. Ele me feriu, ele que se vire. Pelo contrário, o que Jesus ensina continua nesse mesmo texto, é dizendo, ó, se te obrigarem a caminhar uma milha, caminha 2. Se te pedirem uma camisa emprestada, dá-te também o casaco. Ele diz, se te baterem numa face, vira também a outra. É esse o evangelho ele vai de contramão com o mundo. Ele quer que eu e você pareça com Cristo, não com o que o mundo, com as regras, com o que o mundo prega, é totalmente oposto. É difícil nós amarmos o inimigo. É difícil nós orarmos por quem não persegue, por quem não quer ver o meu crescimento, por quem não acredita em mim. É difícil, mas esse é o evangelho libertador. O evangelho que diz, você precisa fazer isso. Não tem 2 caminhos, só existe um caminho, que é o caminho de você obedecer realmente o que a palavra diz. E a palavra do Senhor, ela é tão verdadeira, irmãos, para nossas vidas, que eu queria dizer para você que nós precisamos entender o que Jesus quer para a nossa vida. E a grande questão é, para que nós fazemos isso? Nós amarmos os nossos inimigos, orarmos pelos nossos perseguidores. O finalzinho do versículo diz assim, para que você conheça o Deus nosso Pai. Para que você conheça. Sabe quando você vai conhecer? Quando você fizer essas coisas que Ele vos manda. De ir de encontro ao mundo e fazer o que o Evangelho realmente tem. Nós olhamos em nossa vida e entendemos que há tantas pessoas que precisam ser curadas. E às vezes é um abraço, às vezes é algo tão simples. E as pessoas não entendem, acham que Deus ele só opera no hello, ABC, coisa simples. Deus ele opera no simples. É Deus que opera, não é você. É Ele que faz. Um abraço não dado, ele pode muito em seus efeitos, assim como um dado. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês hoje, do ABC espiritual, a primeira que nós vimos foi A de abraço. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é B de beijo. Isso, justamente, está ficando romântico, né? É porque a família é romântica, é porque Deus é amor, a sua essência é amor, e a gente tem que aprender a amar com Ele. Não esse amor que fere, que machuca, que o mundo prega, mas o amor que Cristo é.
a essência dele. Às vezes com o negócio romântico, mas é isso, Deus é isso. São coisas simples, a gente diz, oxe, como é que eu vou? Um beijo, um abraço. É nessas coisas simples que Deus ele opera na minha e na sua vida. E o texto narra que diz que, leia comigo, diz assim, mas Esaú correu e abraçou fortemente a Jacó e o beijou. Mais uma ação que foi partida de Esaú. O beijo, no Antigo Testamento, ele significa pegar fogo, queimar, é acender, com a ideia de fixar, amarrar, tocar levemente, tocar a alma. Esse era o significado do beijo do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, no grego, a palavra amor, ela deriva do filéu, que é da amizade, da afeição, da misericórdia, do amor. Esse é o significado do beijo, que significa no Novo Testamento. E quando nós vamos ver na história dos dois, eu vejo que no Antigo Testamento ele pega essa parte de tocar a alma. Foi um beijo que tocou a alma, que sarou feridas, que sarou mágoas, coisas que estavam ali perdurando naquele coração, na vida daquele homem. Através daquele beijo foi selado, dizendo, realmente eu consigo entender que é muito melhor um beijo do que uma espada, irmãos. Não é melhor? Porque o que ele esperava era ser morto pelo seu irmão, e ali ele ganhou um abraço e em seguida ele ganhou um beijo. Que o beijo significa esse toque, levemente, na alma. Então eu queria dizer para você que um beijo é algo tão simples, note isso, mas que ele pode tocar a alma e acender uma chama chamada perdão. Talvez para você seja algo simples, mas para quem está machucado tem um sentido de perdão. Tem um sentido de realmente de fixação, de restauração, de chamar para andar junto novamente. De dizer, eu entendo você, eu perdoo você. E nós precisamos entender, um beijo que marca um momento de perdão, um beijo que quebrou barreira. Que barreira? Do medo, da angústia, da incerteza. Porque disse que esses eram os planos de Jacó, disse, dividiu tudo, vamos dividir, isso aqui vocês vão chegar lá, vão dar de presente para ele, vão dizer que a partir de hoje, eu sou o servo dele, o servo dele que mandou, vocês entenderam isso agora, ligaram o ponto. Deus disse o que a Esaú? Você vai servir até o momento em que você for liberto. Quando você for liberto, vai sair das suas costas o fardo da servidão. E agora, quem está servindo agora? Jacó está dizendo assim, diga que quem manda dizer a ele é o servo dele, diga que isso é um presente para ele. Você está entendendo que a partir do momento que Deus já estava operando, que ele estava liberando o perdão, ele estava tirando aquele fardo e dizendo, eu não tenho mais essa obrigação de servir o meu irmão mais novo, porque eu estou sendo curado, liberto, eu estou liberando o perdão, eu estou liberando a graça, eu estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida. Ele diz, vá lá e entregue esses presentes, diga que é o seu servo Jacó que está mandando. E disse que ele entregou. E o que eu entendo é que Jacó dividiu tudinho, o gado, animal, os seus homens, e ele disse, eu vou atrás, no pasto do gado, com a mulher e os meninos. Isso era o que, irmãos? Isso era incerteza, isso era medo, isso era desconfiança. E nossa vida também é assim. Essa questão do beijo, ela quebrou essa barreira do medo, da insegurança, da incerteza. E às vezes na vida de alguém, a única coisa que a pessoa está precisando realmente de se achar na vida. E às vezes você, através de um gesto simples, de um beijo de um pai num filho, de um abraço de um pai num filho, ele está precisando ser confirmado, ele está precisando de realmente entender a sua identidade, para que ele veio, o propósito dele. E às vezes é numa ação simples, não é num sermão, não é num livro de autoajuda, mas é numa ação sua simples, que o Espírito faz através de mim e de você. É num beijo, onde as coisas são quebradas, são restauradas e as vidas são curadas. Nós precisamos entender isso, irmãos. A nossa vida, a Bíblia, também está repleta de histórias como essa. Lá em Lucas 15, 20, nós conhecemos a história do filho pródigo. Eu queria ler só o último versículo da historinha, que diz assim, e levantou-se e foi para o seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadeceu-se dele, e mais uma vez aqui, correu, abraçou e beijou. É a mesma história, e aqui quem está contando agora é o próprio Jesus, diz, o reino do céu é semelhante a isso. O que Jesus estava dizendo é que no reino do céu tem que ter abraço, tem que ter beijo, tem que ter perdão, tem que ter restauração. Você precisa entender o que é reino. Reino de Deus é isso, são nas coisas simples.
E às vezes nós complicamos demais. A grande questão é que parece que nós conhecemos toda a Bíblia, mas não conhecemos o Evangelho revelado, a palavra de Deus. Nós sabemos os versículos de cor, salteado, tudinho, mas nós não vivemos a essência dela. E eu preciso dizer para você que é nas coisas simples, é no Evangelho que Deus quer se revelar na minha e na sua vida. É no amor, é no beijo. Os estudos apontam e dizem que é assim que um pai, irmãos, um pai que abraça o seu filho e segura aquele abraço seguro, diz que o seu filho jamais ele vai ter problema com homossexualidade. E assim a sua filha, porque ele vai conhecer o que é o toque de um homem. Quando ele tocar em outro homem, ele não vai sentir outra coisa a não ser amor, a não ser o carinho de um pai, a não ser o cuidado de um pai, a não ser um abraço de um pai. Já o Evangelho diz assim que aquele, que ele pode estar machucado, ele pode ser o que for, aquele que sentiu o abraço de Cristo, ele é curado, ele é restaurado. Você entende? Você faz o seu papel, onde você erra, Deus ele constrói. Mas não jogue só na mão de Deus. Não é que ele não tenha poder, mas Deus ele não fez e nunca vai fazer aquilo que você pode fazer. Você é o pai, você é a mãe, é você que precisa abraçar, é você que precisa beijar, para liberar perdão para a sua família, para cuidar da sua família, para pregar o Evangelho. E foi isso que aconteceu aqui nesse momento. O pai se compadeceu, correu, a mesma coisa, irmão. A emergência correu, abraçou, se compadeceu. O pai era o atingido, o filho não tinha direito à herança, ele não tinha morrido. E Jesus diz, o reino do céu é assim. Você precisa se compadecer de quem te feriu, você precisa abraçar quem lhe machucou, e você precisa ir de encontro que o mundo pega. É isso que Jesus diz. E eu queria compartilhar com vocês aqui a última coisa, que tem como ABC que lógico seria o C. O C de quê? C de choro. Não tem como, né, Julião? Você está dizendo, você vai me ensinar a chorar? Disse, às vezes é preciso a gente chorar. E o texto diz assim que, mas Esaú correu e abraçou fortemente a Jacó e o beijou, e os dois se puseram o quê? A chorar. Que interessante, irmãos, né? Quando nós lemos o texto, nós gastamos tempo, o Espírito ele revela para a gente, beijo e abraço foram ações de Esaú. Mas disse que agora já não era mais um, disse que os dois se puseram a chorar. Você entende? Já não é mais eu. Já não sou mais eu que estou fazendo essas coisas aqui, irmãos. É o Espírito que está fazendo. Deus diz, você só abraça e beija e deixa que eu opero. Sou eu que convenço o homem da justiça, do pecado e do juízo. O seu papel é anunciar o Evangelho, o reino de Deus. E às vezes vai ser através de um abraço, de um beijo. E a consumação vai ser num choro. Onde duas vidas, entende, estão diante ali dizendo, quanto tempo perdido. Quantas noites mal dormidas. E eu podia ter resolvido isso com um simples abraço e um beijo. E um pedido de perdão. E um dizendo, eu te amo. Foram 20 anos, gente, de distância. 20 anos, eu estou falando aqui de uma vida. Eu estou falando aqui de algo, de uma batalha que começou no ventre, como a gente viu. Esaú casou aproximadamente 44 anos, mais 20, ele já estava com a média de quanto? 64 anos. Eu estou falando de uma vida, da idade que muitos de nós estamos aqui. E às vezes aconteceu algo lá no passado, e às vezes nós carregamos isso, esse rancor dentro do nosso coração, e nós não queremos liberar esse perdão. E às vezes quando nós fazemos, nós entendemos como era simples o que Deus queria que eu fizesse. Eu preciso dizer para você, tem muitas pessoas que estão presas à sua história, esperando que as pessoas lhe feriram, venham e lhe peçam perdão. O que preciso dizer para você? Eles não vão vir. Eles não vão vir, é você que tem que ir, querido. Eu preciso dizer para você, não espere, ele não vai vir, é você que entende o que é reino de Deus, é você que entende o que é evangelho. Vá atrás, faça feito Jesus disse aqui, se você vem ofertar, deixa a oferta ali, vai lá, se trata. Depois você volta. Não adianta a gente viver uma vida aos pés de Jesus e magoado com as pessoas. Nós precisamos pregoar esse evangelho com as nossas vidas. Eu preciso entender que o choro foi algo que transbordou, uma ação do Espírito, que quebrou barreiras, que vidas foram restauradas, onde o perdão de Deus ele veio à tona na vida daqueles homens, onde a história mudou, onde o homem podia tirar a vida de outro e não tirou. E isso mudou por quê? Porque foi da família de Jacó, que vinha voltando com seus 11 filhos, que depois teve mais um filho chamado Benjamim, que se chamou as 12 tribos de Israel. O povo de Deus, a nação eleita, povo santo. Foi de um perdão desse aqui. Essa história ela foi mudada aqui.
E você tem o poder de mudar a história de pessoas que estão próximas de você, da sua família, da sua casa. Às vezes é um pai que luta com o filho que está indo de encontro a uma coisa errada. Às vezes é uma esposa que luta pelo esposo que está querendo abandonar o casamento, abandonar a família. Eu queria dizer para você que o que vai restaurar isso é o amor de Deus. E vai ser através de uma oração, de um abraço, de um beijo, e onde isso vai se consumar num choro. Deus dizendo assim: eu sou capaz de fazer todas as coisas. Assim você acredite, assim você creia em mim, que esse é o reino de Deus para mim e para a sua vida. E a palavra do Senhor eu queria compartilhar com vocês. Não tem como a gente pregar o evangelho sem passar pela cruz. Tudo isso aqui só tem sentido porque um dia Jesus ele morreu na cruz. E a palavra do Senhor aponta que diz que Jesus ele chorou 3 vezes. A gente vai ler a Bíblia, diz que ele chorou 3 vezes. A primeira vez que Jesus chorou foi quando ele teve um encontro com Marta e ela havia chorado a morte do seu irmão Lázaro. Ou seja, Jesus dizendo: eu estou chorando com os que choras. Eu estou chorando pelo meu amigo. Eu estou chorando pela dor que Marta está sentindo. Ou seja, Jesus disse: eu se importo com você. Eu choro com os que choram. A segunda vez que Jesus chorou é o versículo que a gente mais conhece, todo mundo conhece, de cor e salteado, é João 11:35, o menor versículo da Bíblia, que diz o quê? E Jesus chorou. Em outras versões diz: e as lágrimas vieram aos seus olhos. E por que Jesus chorou? O momento que estava chegando da transfiguração, e disse que ele se apresentou ao Senhor com oferta de lágrimas e planto, pedindo que eu pudesse o livrar da morte, daquele momento, do peso do meu pecado e do seu nas costas dele. Você entende que era o momento que Jesus chorou? Chorando por mim e por você. Naquele momento ele estava chorando. Ele disse: eu vou chorar por alguém que vai aceitar Jesus lá na igreja do aeroporto e vai decidir entender esse amor, aquele choro dele. E depois a Bíblia narra outro choro, que é esse que eu quero trazer à tona, fazer o link com o choro de Isaac e Esaú, que se encontra lá no livro de Hebreus 5:7. Você pode ler comigo, esse está no slide, e diz assim: ele tendo oferecido como oferta, não, perdão gente, é o Lucas 19:41, por favor, obrigado. E diz assim: mas quando chegaram mais perto de Jerusalém, ele viu a cidade lá adiante e começou a chorar. Quando você vai ler todo esse texto, todo esse capítulo, todo o livro de Lucas, você vai entender que aqui estava o momento em que Jesus estava chegando, a sua entrada triunfal em Jerusalém, onde as pessoas colocaram um ramo, onde as pessoas diziam: Hosana, Hosana nas alturas, bendito seja o rei. Mas que na verdade o povo estava esperando um rei que iria restaurar eles da situação terrena, que iria libertar do poder de Roma, do Império Romano. Era um cara que viria para realmente restaurar tudo e libertar o povo da servidão de Roma, do Império Romano. Era esse o rei que o povo estava. O povo não estava dizendo: é Jesus, não. E o choro de Jesus foi esse. Quando ele chegou de longe, ele viu a cidade, viu o templo e era um choro que dizia assim: eu estou chorando por aqueles que não entenderam a minha vinda. Eu estou chorando por aqueles que não entenderam a mensagem da cruz. Eu estou chorando por aqueles que ainda não entenderam o que é evangelho, o que é reino de Deus. Um choro, irmãos, que não tem preço. Um choro que Jesus ele fez por mim e por você. Foi um choro da visitação de Deus ao homem. E o homem ele não reconheceu que era Deus que estava entre eles. E nós precisamos chorar como Jesus chora, como Esaú e como Jacó chorou. Eu terminaria dizendo para você algo muito simples, que Jesus ele tem colocado no meu coração. Porque pregação é diferente de sermão. Pregação é vida, é aquilo que Deus ele tem colocado na minha vida, o desafio do dia a dia. E eu terminaria dizendo para você assim: chore pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. E o termo seria assim: eu diria para você, abrace, mas não abrace só as pessoas que você ama. O desafio é para abraçar as pessoas que te feriram, os seus inimigos, os seus perseguidores. Esse é o meu desafio e o seu desafio. Eu dizia beije, mas não beije só as pessoas que você ama. Eu dizia beije aquelas pessoas que estão precisando de uma cura, de uma restauração, de uma confirmação. E você, por estar em Cristo Jesus, você consegue fazer isso. Eu diria para você, chore,
mas não sai chorando à toa por aí, porque às vezes é tantos motivos tolos que nos faz chorar. É um final de um filme, de uma novela, a morte de não sei quem, que a gente às vezes nem conhece, nem está próximo. Eu não estou dizendo que não é para chorar, chore, mas eu estou dizendo, chore com quem chora. Jesus disse, consolai os que choram, chorai com os que choram, chore com as pessoas que estão passando momento de dor. Tanta gente perto de você e às vezes o nosso corre-corre não permite isso. Às vezes é o seu filho, está enfrentando uma luta, está chorando dentro do seu quarto e você está na sua sala brincando e não está entendendo. Preste atenção, chora com essas pessoas. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé para nós orarmos. Você que entende que é família do Senhor, você que entende que o que nós estamos tratando aqui não é autoajuda, mas é um evangelho que realmente nos chama para viver um evangelho de graça e de perdão e de misericórdia.